Sara. Vamos lá, Oi. Sara. Vamos iniciar aí a leitura. Você vai ler do título, você vai ler até a palavra beber, tá? Palavra beber. Vamos lá. Tá. Na hora que eu disser parou, você para. Tá bom. Um dia acordei esquisito, com o peso nas pernas, e fui tomar café. Minha avó levou um susto. Como seus olhos estão inchados, filho? Depois do almoço, meu pai me levou ao doutor. Eu já estava com 6 anos e era a primeira vez que ia ao médico. Só os filhos de família tinha pediatra. O doutor Isaac disse que eu estava com nefrite, uma inflação que se instala no fígado e provoca um inchaço no corpo. Receitou infecções de penicilina, dia de repouso, absoluto na cama e um regime alimentar inacreditável. 3 dias sem comer nem beber uma gota de água sequer. Seguindo de mais 3 com apenas um cálice de suco de laranja de manhã, à tarde e antes de dormir. No total, 6 dias sem comer, 6 dias sem comer, dos 4 aos 3. Dos quais? Os 3 primeiros bebê. Só um momentinho. Sara, esse seu microfone está fazendo Qual é a página? chiado. Muito chiado mesmo. Tem que ver o que está incomodando. Tia. Página 8 e 9. Tia. Primeiro texto Tá. 1. Tá. Do livro 3 ainda, estamos revisando. Depois da Sara. Paulo Miguel. Oi. Você vai continuar a leitura, meu amor, na semana seguinte até ambulante. Na semana seguinte, eu já podia tomar mais líquido e nas refeições comer um pratinho de arroz cozido sem sal, com mel espalhado por cima. Na terceira e quarta semana, 2 batatas e um chuchu no almoço e no jantar, mas o insuportável arrozinho com mel de sobremesa. Daí diante, pude sair da cama e comer o que quisesse desde que não tivesse sal. Estava mais magro do que sempre fui. Na rua, os meninos me chamavam de esqueleto ambulante. Pronto. Depois do Paulo, vem a Nathalie. Nathalie, você lê o próximo parágrafo. Todinho. Tá bom. Embora até a utilidade. Tá, peraí, deixa eu colocar. Tá. Embora a penicilina já existisse, a medicina era muito atrasada. Nesses casos de nefrite, os médicos deixavam os doentes sem comer ou beber pelo máximo de tempo possível, que acreditavam que os rins inflamados precisavam descansar. Mais tarde, os estudos demonstraram que esse conceito estava errado. Quem curava o doente eram as injeções de penicilina. Deixar a criança passar sede ou fome não tinha nenhuma utilidade.
Pronto. Vamos lá. Maíla, já se encontra? Não. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Maíla, Marcelino, João Vitor. Próximo parágrafo, João Vitor. João Vitor? Não, você vai ler de não até inevitáveis. Vamos lá. Deixa eu ver que lembra. Já, agora eu vou ler. Não existiam muitos remédios nem as vacinas de hoje. Todas as crianças pegavam catapora, coqueluche e cachumba, e muitas morriam de diarreia, sarampo ou difteria, uma doença que dava dor forte na garganta. Essas enfermidades chamadas de doenças de criança eram tão comuns que pareciam inevitáveis. Muito bem. Deixa eu ver agora. Maíla, que entrou agora. O fone está funcionando, Maíla, ou só está no chat? Igor. Oi, tia. Oi, amor. Lê para mim aí o próximo parágrafo. Os pais sofriam o pavor da poliomielite, ou paralisia infantil, doença causada por um vírus que provoca paralisia definitiva de certos músculos. Qualquer febrinha que deixasse a criança mais largada já assustava todo mundo. Seria poliomielite? Na rua, na escola, em toda parte havia alguma criança com hastes ortopédicas para dar apoio às pernas paralisadas. A poliomielite desapareceu do Brasil com a vacina Sabin, uma simples gotinha pingada na boca dos bebês. Pronto. Vamos lá, depois do Igor. Heráclito. Oi, tia. Você vai ler o próximo parágrafo. Meus avós já... Não, recém-nascidos. Tá. Recém-nascidos e muitas mães morriam de parto. Mas na geração anterior à minha era pior. Não existiam antibióticos, as mulheres tinham 7 ou 8 filhos. Consegui criar 3 ou os outros morriam de infecções. Hoje, banais, e na época dos meus avós, então era pior. Ainda quem escapava das epidemias morria ao redor dos 40. Dos 40. Dos 40. Quem quer falar? Levantou a mão. Quem foi? Eu, tia. Eu quem? Ana Clara Carvalho, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Nós estamos em língua portuguesa, nós estamos revisando o conteúdo, tá? Tá. É o texto 1. Nós estamos fazendo a leitura. Pega o livro, abre na página do texto 1, 8 e 9. Você vai já ler. Deixa eu só chegar até você aí. Heráclito, Guilherme, que entrou agora também. Livro de português. Ainda estamos revisando língua portuguesa. Vamos lá, Guilherme. Você vai ler. Meus avós contavam. Boa tarde. Boa tarde. Meus avós contavam casos da gripe espanhola, epidemia mundial que fez muitas vítimas em São Paulo, em 1914. Essa gripe dava febre de delirar, dor forte no corpo e uma tosse horrível, que espalhava o vírus letal pelo ar.
várias pessoas que haviam de cama na mesma casa. Os que conseguiam ficar em pé cuidavam dos parentes. Continua, Guilherme. Termina logo. Quando eu ouvi as histórias da gripe espanhola, ficava imaginando eu, homem adulto, de óculos, capa de chuva e maleta de couro igual ao do Dr. Isaac, examinando os doentes de casa com estetoscópio, no meio da epidemia. Pronto. Agora nós iremos iniciar com o Gabriel, tá, Gabriel? Vamos lá, lá do começo. O Dr. Isaac. Um dia eu acordei esquisito. Ah, só uma pergunta, tia. É de um dia até beber, não é? É, filho, é sim. Ah, tá. Um dia eu acordei esquisito, com os pesos nas pernas e fui tomar café. Minha avó levou um susto. Como os teus olhos estão inchados, filho? Depois do almoço, meu pai me levou ao Dr. Isaac. Eu já estava com 6 anos e era a primeira vez que eu ia ao médico. Só os filhos de famílias de posses tinham pediatra. O Dr. Isaac disse que eu estava com nefrite, uma inflamação que se instala nos rins e provoca inchaço. Receitou injeções de penicilina, 30 dias de repouso absoluto na cama e um regime alimentar inacreditável. 3 dias sem comer, nem beber uma gota de água sequer. Seguidos de mais 3 com apenas um cálice de suco de manhã, à tarde e antes de dormir. No total, 6 dias sem comer, dos quais os 3 primeiros sem beber. Perfeito. Diana. Continua, Diana. O próximo parágrafo. Na semana seguinte, eu já podia tomar mais líquido e nas refeições comer um pratinho de arroz cozido sem sal, com mel espalhado por cima. Na terceira e quarta semana, 2 batatas e um chuchu no almoço no jantar, mais o insuportável arrozinho com mel de sobremesa. Daí em diante, pude sair da cama e comer o que quisesse, desde que não tivesse sal. Estava mais magro do que sempre fui. Na rua, os meninos me chamavam de esqueleto ambulante. Pronto. Vamos lá agora. Depois da Diana vem o Cauã, que está aí hoje. Vamos lá, Cauã, o próximo parágrafo. Tati, embora a penicilina já existisse, a medicina era muito atrasada nesses casos de deixar o doente comer ou beber o máximo de tempo porque acreditavam que eles e estudos demonstravam que estava errado censurar e a criança passar cego e não tinha nenhuma utilidade. Pronto. Depois do Cauã vem o Arthur. O próximo, Arthur. Boa tarde, Pedro. Embora. Boa tarde, Pedro Lucas. Livro de português, tá, Pedro? Página 8 e 9. Estamos fazendo a leitura, tá? Arthur Emanuel. Você está com áudio hoje? Ana Clara Gomes. Sim, tia. Vamos lá, meu amor. Embora... esse aí ele já leu, né? Da utilidade. O próximo, ó. Não existiam
Não existiam muitos remédios, nem as vacinas de hoje. Todas as crianças pegavam catapora, coqueluche e cachumba. E muitos morriam. Uma doença que dava dor forte na garganta. Essas enfermidades, chamadas de doenças de criança, eram tão comuns que pareciam inevitáveis. Ok. Ana Clara Carvalho. O próximo ano, os pais. Os pais sofriam pavor da poliomielite ou paralisia infantil, doença causada por um vírus que provocava paralisia definitiva de certos músculos. Qualquer febrinha que já deixasse a criança mais largada já assustava todo mundo. Será poliomielite? Nas ruas, na escola, em toda parte havia alguma criança com artes ortopédicas para dar apoio às pernas paralisadas. A poliomielite desapareceu do Brasil com a vacina Sapinho, uma simples gotinha pingada na boca dos bebês. Ok, obrigada. Alícia, você agora, Alícia, o próximo. Alícia? Alícia? Tá ouvindo, Alícia? Tia, aqui é a Nathalie. O Arthur colocou no chat que o microfone dele só desliga e liga. Ele não está conseguindo falar. Foi, eu li aqui. Ele fala no chat, tá? Alícia colocou alguma coisa aí no chat? Não. Alícia não está falando. Tia Meire, na hora do intervalo eu quero mostrar uma coisa, tá? Sim, senhora. Gente, qual brincadeira que vocês estão fazendo? Pedro Lucas. Então, vamos Tia. lá, Pedro Lucas. Oi. Que horas a gente vai mostrar o bicho reciclável, o brinquedo reciclável? Quando vai mostrar? Só na sexta. Ah, Alícia não, Tia Meire. Pedro Lucas. Tia Meire, Oi. Eu não consigo falar no chat. Você está falando, Alícia, no chat. Tia Meire, Oi. essa aula invertida de histórias que a gente vai ter vai ser amanhã? No dia da aula de história. Amanhã? Se for amanhã, amanhã. Ah, tá. Vai ser o que? Aula invertida? Tia, qual é o assunto da aula invertida amanhã de história? Gente, vamos voltar bem para cá para português, tá? Então, bora lá. Pedro Lucas. Cadê o Pedro Lucas? Tô aqui, tia. Vamos lá, Pedro Lucas. Leia aí. Recém-nascidos. 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 E muitas mães morriam de parto. Mas na geração anterior, a minha era pior. Não existia antibiótico. As mulheres tinham 7 ou 8 filhos para conseguir criar 3 ou 4. Os outros morriam de infecção. Hoje, banais. É na época dos meus avós. Então era pai. Quem escapava das pandemias morriam ao dos 40. Ok. Depois do Pedro, a Maíla, que não falou. Vamos lá, Maíla. Maíla. Também está sem som, Maíla?
Está sem microfone? Está sem áudio, na verdade? Olha, então eu vou passar adiante, tá? Então, a Sofia não falou, não respondeu. A Alicia está tentando entrar novamente. Meus avós contavam casos de gripe espanhola, né? Isso aqui ela já leu. Quando eu ouvia as histórias da gripe espanhola, ficava imaginando eu, homem adulto, de óculos, capa de chuva e maleta de couro igual a do Dr. Isaac, examinando os doentes de casa em casa com estetoscópio no meio da epidemia. Drauzio Varela, nas ruas do Brás, São Paulo, Companhia das Letrinhas 2000, certo? Nós falamos aqui, né, sobre um gênero textual, relato de memórias, que não deixa de ser uma biografia, tá, crianças? Ele também relata histórias da infância dele até a fase adulta. É uma biografia, certo? A atividade por dentro do texto que nós fizemos em sala, né, eu espero que todos tenham respondido, tá bom? Para que fique... Tia? Tia? Tia Meire? Para de falar. Ah, deve estar com problema. É mesmo, para. Gente, a tia, ela bota na agenda lá no grupo quando é que vai ter aula invertida e qual é o assunto. A maioria Ela das fala na aula online. Ela fala na aula online. Ah, tá. Ela fala. Você sabe qual é o assunto de história amanhã? a gente vai ter que pegar um caiu. forte e contar toda a história dela. Toda a história do forte, aliás. Do quê? A gente tem que pegar um forte e encontrar toda a história dele, para a gente fazer uma pesquisa sobre a história de algum forte que a gente vai escolher. Quê? Algum forte, né? Agora entendi. Alguém Qualquer está desligado. Vou pegar aqui do poste velho daqui da minha rua. Aí, É forte, não é porte, não. Ah, tá. Eu não tô batendo papo. Não. A tia falou que caiu mas a tia vai colocar direitinho lá na agenda. E também ela falou... Tá, obrigada, Igor. Gente, qual brinquedo reciclado vocês estão fazendo? Eu não vou Pronto, voltou. É verdade, não contem não. Vamos deixar todo mundo na curiosidade. Então, vamos lá novamente, voltar para a transmissão da tela. Pronto, voltou. Ó, apareceu o livro aí de novo para vocês. Então, vamos lá. As respostas lá do Conversando com
com os colegas, com o professor, nós fizemos em sala isso aqui, ó. As respostas aqui, para quem não copiou, não é? São as respostas que ele faz sobre os acontecimentos da história que ele contou, certo? Depois, né, nós tínhamos a segunda questão. No texto do Isaac, o autor fala sobre a vida de quem? Ele fala sobre a vida do Drauzio Varela. Não é isso, crianças? Ó, dele mesmo, Drauzio Varela. E aí ele diz, essa informação se encontra onde? Foi lá na referência que eu encontrei a informação. E o texto é sobre ele, sobre o Drauzio Varela. Certo? A terceira também, isso aqui tudo é interpretação textual, tá? Nada mais é do que interpretação textual. Eu leio o texto... A senhora está conseguindo me ouvir? Estou, agora estou. Ah, tá. Tá? Aí, tudo isso aqui é o quê? Interpretação textual. Hoje de manhã a menina disse assim, tia, eu não estou conseguindo entender matemática, os problemas de matemática. Por quê? Gente, eu preciso saber, eu tenho que... Desliga o microfone aí, meu amor. Não fique brincando com o microfone, não, porque atrapalha. Tá? Olha, eu preciso saber interpretar tudo que eu estou lendo. Qualquer coisa que eu for ler, eu preciso saber interpretar. E um problema de matemática, ele não é diferente. É uma leitura e interpretação. Então, eu tenho que entender o que ele está me dizendo, que é para eu poder resolver. Depois que eu entendo o que eu leio, assim eu consigo fazer qualquer coisa. A mesma coisa aqui em língua portuguesa. Se eu li um texto, não entendi o texto, eu não vou saber responder. Tá? Porque às vezes ele me vem com uma pergunta pessoal, né? Às vezes a interpretação textual tem várias perguntas do texto, mas aí ele te puxa uma pergunta bem aí para saber se tu entendeu o que o texto diz, né? Ou seja, ele pergunta a tua resposta. Não é a resposta que tu vai encontrar no texto, é a tua, o teu entendimento. Então, eu preciso entender. Quando criança, Drauzio Varela teve uma inflamação nos rins. Qual foi o tratamento recomendado pelo médico? Injeções de penicilina, 30 dias de repouso absoluto e regime alimentar que consistia em quê? Em 3 dias sem comer e beber, seguidos de mais 3 dias tomando 3 cálices de suco de laranja por dia. Depois, aos poucos, ele podia comer o arroz com mel, batata e chuchu sem sal. A segunda questão, ele perguntou a letra B, hoje em dia o tratamento é sempre o mesmo? Claro que não, né, criança? Hoje em dia a gente já tem estudo, né, para saber o quê? Que a penicilina realmente é um remédio, né, é um antibiótico, tá? E que cura o doente. Ou seja, então não é necessário que um paciente passe fome, sede, para se curar, né? Hoje em dia, as pessoas, se fizerem esse tratamento, aí a pessoa vai morrer. Principalmente aqueles que gostam de comer, né? Ficar sem comer e sem beber, certo? Que história é essa, crianças? Vocês aí estão conversando no chat. Então, ele diz que no relato de memórias, né, além de descrever as lembranças do passado, o autor também ele relaciona com o presente, né? Ele faz essa relação do passado com o presente. O leitor ele fica sabendo quais mudanças aconteceram e como o autor se sentiu ou ainda se sente a respeito do que aconteceu, né? Dos acontecimentos vividos. Na quarta questão, ele pedia para a gente ligar as colunas de acordo com o texto. Ainda é interpretação textual, né? E nós fizemos aí essa questão. Ó. Nós respondemos, né? Vocês responderam. Ficou dessa forma. A penicilina é um antibiótico, certo? Que usa-se no tratamento de infecções, por ela ser antibiótico. O Sabin é uma vacina, tá? Que ela é usada para prevenir a poliomielite. Né? E ele pergunta assim, por que, né, algumas doenças eram chamadas de doenças de criança? Guilherme, João Vitor, Diana, Pedro, eu mando já parar com o chat de vocês aí. Mando já, tia Lídia, bem ali, acabar com esse chat bem aí, com essa gracinha de vocês.
tá? De estarem conversando na hora da explicação. Aí então ele pergunta por que algumas doenças eram chamadas de doenças de criança, né? Nós também fizemos, porque todas as crianças pegavam essas doenças, né? Já que havia poucos remédios e não existiam as vacinas de hoje. Então, todas as crianças elas eram acometidas por essas doenças, que eram chamadas de doenças de criança, tá? Dificilmente uma criança passava batido por essas doenças. Por quê? Porque não existiam ainda a vacina, tá? Segundo o autor, quais eram as consequências de não existirem antibióticos, tá? Nós também fizemos que muitas crianças morriam, né, de infecções banais. Às vezes morriam, hoje em dia elas são consideradas banais. Naquela época não, né, porque naquela época não tinham recursos apropriados para cuidar dessas doenças. E quem não morria por causa dessas epidemias vivia em média até os 40 anos de idade. Lá no texto também está isso aqui, tirei do texto. A 7ª questão pede que a gente releia esse trecho, né, do texto e responda o que esse trecho revela, tá? Nós também fizemos, ó. O trecho revela que desde a infância de Drauzio Varela sonhava em ser médico. Ele também queria ser médico desde criança, tá certo? E a letra B, né, criança? A letra B, nós vimos, ele pergunta se você já se imaginou no futuro, enquanto ouvia alguma história dos mais velhos, né? Vocês responderam, alguns, né, responderam, porque quando se diz assim, dê sua resposta pessoal, muitos deixam de responder, não é verdade? Isso acontece muito na sala de aula. O que você pensa? O que você acha? Me dê aí, me diga isso aqui, por que isso aqui é assim? As crianças deixam de responder, porque é pessoal, né? E nem sempre a resposta pessoal eu tenho que deixar passar. Eu tenho que procurar dar minha opinião, tá? Então, foi uma resposta pessoal. O de olho na imagem, nós tínhamos isso aqui, né? Que era para a gente ler o texto que estava relacionado ao arroz com mel, né? Que lá ele falou de arrozinho. Ele colocou o nome arroz, né? De uma forma que não foi o diminutivo. Ele não quis dizer aí falar do diminutivo. Ele falou de uma forma pejorativa, né? De uma forma assim que deu a entender que ele não gostava desse arroz, né? Que era uma comida que para ele era detestada, né? Esse arrozinho com mel que ele tinha que comer como sobremesa. Então, por isso foi tratada por forma pejorativa, né? Uma forma assim, eu me desfazendo do arroz, tá? Então, não está falando de diminutivo. Eu estou falando da forma como ele exprimiu esse sentimento dele por esse arroz doce, né? Então, ele falou dessa forma e ele disse que a resposta certa era a última alternativa. Ele não aguentava mais comer aquele arrozinho, certo? Aí nós passamos para a parte de gramática, tá? Na parte de gramática, né, a gente iniciou falando de quê? De artigo, substantivo e adjetivo. Então, nós temos que prestar atenção, né? Tudo que a gente falou, né, pode sim cair na nossa atividade avaliativa. Então, nós estamos revisando justamente para isso. Nós falamos de artigo, substantivo e adjetivo, ou seja, nós trabalhamos a concordância dessas três consequências aí, né? Do artigo, do substantivo e do adjetivo. Que para eu trabalhar os três em um texto, em uma frase, né, em algum trecho de algum texto, eu tenho que fazer a concordância. Um tem que concordar com o outro em gênero e número. Ou seja, gênero é masculino e feminino, número é singular e plural, certo? Nós tínhamos um texto, que era o texto A Partida para Férias, tá? Onde ele tem frases, e nessas frases ele me dá essa concordância. Ela foi utilizada dentro do poema,
né? Ela concordou o artigo com o substantivo e com os adjetivos. Aí ele perguntou aqui para você, né? Como as férias são caracterizadas no poema, certo? Ele perguntou para vocês aqui como é que as férias elas são caracterizadas aqui, dentro do poema, né? Elas são caracterizadas em quem, gente? Em brincadeiras, em rimas, né? Ele fez essa brincadeira com as palavras e assim ele formou um poema. A letra B ele pedia para você tirar do texto um verso que apresentasse um artigo feminino no plural, um substantivo feminino no plural e um adjetivo no plural. Também fizemos isso aí, tá? Né? Nós respondemos. E eu espero que vocês também tenham respondido. Aos que não responderam, né? Vai ficar aqui gravado para que você possa responder e estudar, certo? Aí passamos para a segunda questão. Olha lá, de novo, ó, o que você acha? A resposta pessoal. O que significa a palavra concordância? Tá? Nós também falamos sobre isso, né? Que nós falamos que concordância, né? Na forma gramatical é o efeito de quê? De concordar, ou seja, concordar uma palavra com a outra. De pôr de acordo, conciliar, tudo isso quer dizer o quê? Concordância. Onde é que eu iria buscar o significado de concordância para eu entender o lugar mais apropriado? Seria aqui no dicionário, tá? Então, não esqueçam, crianças, que o dicionário é muito importante para a gente, tá? E aí ele diz novamente, é o que nós já falamos, que o adjetivo e o artigo, né, que acompanham o substantivo, eles devem sempre concordar em gênero e número. Aí ele deu a frase, os dias cortados. Os é artigo masculino plural, dias, substantivo masculino plural, cortados é um adjetivo masculino plural. Então, o que ele fez? Ele concordou o artigo, que é os, é um artigo masculino e está no plural. Dias, que é o substantivo, também, né? Masculino, também está no plural. Se um está no plural, o outro também vai concordar com o plural. E o adjetivo, que é a palavra cortados, também concordou em quem? Em gênero e número, certo? Aí ele passou para a atividade, para vocês pegarem as palavras do quadro e colocá-las no lugar adequado. Também fizemos isso, certo? Nós fizemos, respondemos, ó. Botamos as palavras figurinhas na letra A, sorvete na letra B, cebola, D, bicicleta e E, beija-flor. E assim nós fizemos com que as palavras concordassem tanto com o artigo como com o substantivo ou adjetivo, certo? Olha lá, aqui é o substantivo, no caso, né, que ele está dando. Vou colocar os substantivos, a bicicleta, né? Vou colocar todos os substantivos que estão ali dentro do quadrado. Aí eu vou concordar com o artigo que está no começo da frase, ou então lá no meio, né? E o adjetivo. Da primeira frase, eu tenho o adjetivo brilhantes e eu tenho o artigo as, tá? Na letra B, eu tenho quem? O artigo o e o adjetivo derretido, certo? E assim sucessivamente. Nós fizemos aí a concordância do substantivo com o artigo e o adjetivo. A quarta questão era para eu usar quem? Os adjetivos que estivessem entre parênteses, os artigos adjetivos, certo? Então, também nós fizemos isso, tá bom? Mas aquelas crianças que não fizeram, tá bem aqui, ó, na letra A eu vou utilizar o artigo A, o adjetivo forte, porque vai estar concordando, ó, feminino, né, singular, e forte também no singular. Letra B, as, o e velho, que eu também estaria concordando, né? Letra C, uns e animados, que é o artigo uns, né, que é artigo indefinido. Aí eu não sei se foi 1, 2, 3, estou dizendo que foi uns. Eu não sei a quantidade. E aqui era para vocês formarem frases.
cada um formou sua frase, né? Com os substantivos e adjetivos. Aqui eu tenho o substantivo leão e o adjetivo ferozes. Na outra eu tinha trapezista, né? Que é o substantivo, e o adjetivo, que é famosa, certo? Na terceira eu tinha mulheres e corajosas, tá? Vocês fizeram as respostas de vocês, né? São respostas pessoais, ok? Então, cada um lá fez a sua atividade. Mais uma questão de ortografia. Agora nós iremos trabalhar quem? A ortografia. Trabalhamos a gramática, né? Que é a concordância do artigo, substantivo e adjetivo, e agora a acentuação das palavras paroxítonas, né? Porque nós tivemos paroxítona 1 e paroxítona 2. Essas duas regrinhas de acentuação. Aqui era para vocês formarem, né, palavras usando as letras nas cores indicadas. Vocês fizeram também, porque, gente, está muito fácil de fazer, não é? É só eu pegar a letra correspondente à cor que eu tenho aqui embaixo e eu iria formar as duas palavras, certo? Depois, iria circular quem? A sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra, ou seja, aquela que eu pronuncio com mais veracidade, com mais força, tá? E se ela está o quê? Acentuada ou não, né? Se ela está acentuada é porque ela faz parte de alguma regrinha, né? Que a gente vai ver logo em seguida. Leia o texto. Como é ser criança hoje? É bem diferente de quê? De ser criança na época do Drauzio Varela, né? Na época da infância dele. Hoje em dia nós temos, todo mundo tem como se consultar, tem como conseguir remédio de graça ou comprando, mas tem. Né? Não é, e tem vacinas, tem remédios, né, apropriados para cada tipo de enfermidades, ou seja, doenças. Naquela época, não. Naquela época morriam muitas crianças. As que não morriam quando crianças chegavam até os 40 anos, morriam, né? Viviam pouco. Aí ele pede a opinião de vocês. Como é ser criança hoje? Muitos responderam, disseram que é muito bom, né, ser criança hoje. Leia estas palavras em voz alta. Pergunta, concurso e exemplares. Como elas são classificadas em relação à sílaba tônica? Elas são palavras o quê? Paroxítonas? Elas são acentuadas? Nenhuma delas é acentuada, mas, porém, são que palavras paroxítonas, né? A letra B. A letra C, ele pedia o quê? Ele pedia que a gente fizesse, né? Leia estas palavras em voz alta. Isso aqui nós já fizemos. A letra C. Há muitas palavras paroxítonas no texto, mas apenas duas são acentuadas. Aí ele queria saber quais essas duas palavras que são acentuadas no texto. E nós fizemos, Rondônia e colégio. Foi a resposta que vocês me deram. Rondônia e colégio, certo? Olha lá, ó. Ele deixa também uma regrinha aqui, ó. As palavras paroxítonas acentuadas em ditongo. Para eu saber se uma palavra é paroxítona, né, eu tenho que saber o que é ditongo. E o que é ditongo? É quando a sílaba, ao separar a sílaba, as vogais, elas não se separam. Aí eu tenho um ditongo. Quando essas palavras, na separação silábica, as vogais, uma fica em uma sílaba, a outra na outra sílaba, eu tenho um encontro vocálico chamado de hiato, certo? Quando eu tenho três vogais na mesma sílaba, eu tenho um tritongo. Pronto, então eu já sei que essas palavras, seguidas ou não de S, ou seja, elas podem ter o S no final ou não, como ele traz aqui no exemplo para vocês. Mágoa não tem S no final, mas quando você separa a sílaba de mágoa, fica má, tracinho, G-O-A. Ou seja, o O e o A, eles não se separam. Então, eu tenho um ditongo, tá? É uma palavra paroxítona com a terminação em ditongo. Então, ela é o quê? Acentuada.
tá? Língua também é paroxítona terminada em ditongo, então ela é acentuada. Histórias, colégio e Rondônia, todas paroxítonas terminadas em ditongo, por isso são acentuadas. E a terminação US e I, seguido ou não de S. Ou seja, eu posso ter U terminado em U, terminado em I, ou posso terminar em US ou IS, tá? Que também vão ser acentuadas e são paroxítonas, certo? Essas regrinhas eu não posso esquecer, tá, crianças? São coisas fundamentais que vocês não podem esquecer. A terceira questão pedia para o quê? Para eu relacionar a coluna 1 com a coluna 2, seguindo as regras de acentuação das palavras paroxítonas. Então, vocês fizeram a atividade. E nós fizemos essa ligação, né? O número 1, paroxítona terminada em ditongo, eu só tenho uma palavra, que é Rondônia. Paroxítona terminada em I e o S, eu tenho quem? Duas palavras, safari e oásis. E paroxítona terminada em US, eu tenho a palavra Rondônia, tá bom? Ou o S eu tenho a palavra bônus, perdão. Bônus terminada em US. Ok, fiz. Passei para a quarta questão, onde eu iria copiar as palavras paroxítonas e acentuá-las quando necessário, tá, criança? Por que quando necessário? Porque existem regras para a acentuação das palavras paroxítonas. Então, eu só posso acentuá-las conforme as regras, tá? Aí ele pedia para você colocar as palavras paroxítonas e acentuar se necessário. Foi o que nós fizemos, olha. As únicas acentuadas são quem? Pelúcia, biquíni, água e grátis. As outras, barriga, cadeado, lanche e roupeiro, não se acentuam, tá bom? Mas também são o quê? São paroxítonas, porém não são acentuadas porque não fazem parte de nenhuma das regrinhas estudadas. A quinta questão, mais fácil ainda. Era só eu desembaralhar as sílabas que eu iria achar a resposta. Ok. Feito isso, eu iria acentuar, né? Se necessário, acentue as palavras e justifique a sua acentuação. Crianças, se tem uma regra, eu posso justificar com a regra, tá? Eu posso dar minha resposta justificando com a regra. Ó, foi o que ele fez. Mercúrio é uma paroxítona terminada em ditongo. Já Vênus é uma paroxítona terminada em US. Pronto, fiz também a minha atividade de paroxítonas, né? Acentuação das paroxítonas, parte 1, tá? Deixa eu perguntar novamente aqui para vocês o livro digital de vocês, crianças. Esse livro digital, ele é separado do livro de vocês ou ele está dentro do livro de vocês? Como assim, tia? É separado. Para você acessar, ele é separado, é? É. Porque para mim, não, ele é todo junto. Né? Aí eu queria saber se ele é separado. Então, tem uma pastazinha a qual eu vou acessar. Assim. Aparece lá o quê? Livro digital, é isso? Eu já entrei no livro digital. Aparece assim, tia. Olha, tia, na hora que a gente entra na matéria que a gente quer o livro. Uhum. Aí vai aparecer lá em cima um botãozinho que a gente clica e pode mudar os bimestres e os semestres. Uhum. E vai aparecer o íconezinho da matéria. Por exemplo, matemática, vai aparecer o ícone de matemática. Aí a gente clica e vai abrir o livro digital. Ah, dentro da disciplina você já acha o livro digital. É. Ah, tá. Então, É. Ele, no caso, ele está junto do livro, né? Só tem uma caixinha separada. Aí a gente clica.
Ele a vai gente escrito livro interativo ou livro digital? vai aparecer interativo. Aí a gente clica e vai aparecer recursos digitais, livro interativo. Aí a gente clica e abre. Ah, tá. Eu pensei que ele estaria dentro do livro, se fosse só uma coisa. Pronto. Então, você vai utilizar esse seu livro digital, esse livro interativo, em todas as disciplinas que você viu já, que nós já terminamos, você pode estar utilizando ele para fazer revisões também. Que são atividades que aqui, ó, no livro não tem. Elas estão somente aqui, ó, no livro digital, tá? Onde você vai abrir e vai fazer. Tem aulas que têm atividades interativas, tem outras que não têm. Geralmente, as atividades interativas, elas vêm aqui, ó, com essa imagenzinha, que é um livro com essa setinha, né? 3 setinhas e 3 linhas. Isso aí quer dizer que tem uma atividade interativa para você fazer. Quando vem aquele outro comandozinho, né, que é o vídeo, ali tem o quê? Tem um joguinho para você, né? Como que nós vamos ver agora próximo, tá? Aqui, ó, essa outra caixinha aqui, essa caixinha aqui, ela não é... Oi. Eu acho que pra gente não tem essas atividades. Acho que pra gente só tem os recursos digitais. No caso, não tem isso aqui? No caso que tu fala, não tem a atividade. Essas revisões que você está dizendo, essas atividades extras, eu acho que não tem. Deixa eu ver aqui rapidinho. Você nunca viu? Eu vou ver aqui rapidinho. Eu acredito que tenha. Tô vendo. Porque se ele é um livro interativo... Essa aqui, ó. Livro digital tem sim. Pois é, eu também acredito que tenha. Tem. Tem, tem? Tem Aí sim. você clica em cima, ele vai abrir a atividade extra, tá? Que você tem. Só tem ela no livro interativo. Então, você clica lá e responde. Mas tem sim, sabe por que tem? Porque tem uma aluna da manhã que ela diz assim, tia, eu posso responder somente as atividades interativas? Eu disse, não. É bom que você responda as do livro e as interativas, tá? Porque aqui na atividade interativa, ó, deixa eu voltar aqui a página. Aqui, ó, no final, essa atividade interativa, você não tem a questão, ó, você pode salvar as suas respostas. Aí vai ficar salvo no seu livro interativo as suas respostas, tá? Aí você responde, confere. Onde é que eu vou conferir se está correto? No verificar, tá? Depois que eu verificar e estiver correto, no final, ó, eu clico em salvar. Se eu clicar na lixeira, tudo que eu escrevi vai ser apagado, vai ficar assim, sem respostas. Mas se eu salvei aqui, ó, a minha resposta, eu vou ficar com ela salva no meu livro interativo, tá? A resposta de cada um de vocês vai ficar salva no livro interativo de vocês, tá bom? Olha, então vamos seguir adiante. O laboratório de palavras também é uma atividade relativa à concordância, ou seja, do artigo, substantivo e adjetivo, né? Aí, como vocês têm aí no livro de vocês, ó, né, um videozinho que mostra a brincadeira, né? O joguinho que você pode estar utilizando para brincar e aprender, né? Você inicia, ele começa a dar as perguntas e você escolhe a resposta, no caso, se é correto ou não. Enquanto ele está lendo, o tempo está parado, tá? Depois que ela acaba de ler a pergunta, o tempo começa a contar. Ou seja, eu tenho um tempo para responder, tá? Ó, começou a contar. Se eu não respondi correto, se eu respondi errado, eu já perdi uma questão. A resposta certa seria a letra A. E assim sucessivamente. Nós iremos brincar, tá? Você brinca e aprende ao mesmo tempo, certo? Aí aqui, ó,
atividade também deixada, respondida para vocês, tá? Onde nós iríamos ler o trecho da Memória de Silvia Ortoff, né, que já foi o último texto que nós lemos, que foi sobre a biografia dela. Você leu aqui esse pequeno trecho e preencheu com algumas palavras do quadro, né? Aí nós preenchemos, eu fui perguntando, vocês foram me dando a resposta, nós fomos preenchendo, certo? Atividade feita já, antes. Ficou até aí salvo. Aqui ele pedia para você explicar para os colegas, para o professor, como você decidiu quais palavras deveriam usar. Então, cada um utilizou o quê? Utilizou uma estratégia, utilizou uma forma para preencher as suas palavras no texto, tá? Então, teve questões que ficaram diferentes. E aí, eu pedia para você escrever alguma coisa, né? Escreva sobre algum bichinho que você tenha ou conheça. Não deixe de usar quem? Adjetivos. E observe a concordância entre as palavras. Ou seja, eu iria escrever sobre um bicho que eu tenho, ou que eu queira ter, ou que eu acho bonito, iria utilizar adjetivos e não esquecer de fazer a concordância entre eles. Artigo, substantivo e adjetivo, concordando em gênero e número, ok? Então, eu não lembro se eu ouvi a resposta de vocês, mas eu vou ouvir novamente. Alicia, você fez, Alicia? Ó, tia Meire, eu acabei de ver aqui Eu e fiz, tem. tia. Só um momentinho, Alicia. Oi, Igor. Eu acabei de ver aqui, agora que o meu livro foi carregar. Tem essas atividades. Isso, foi o que eu falei. Aí você tem a opção de quê? De responder e salvar suas respostas, ou tem a opção só de responder e apagar. E depois responder novamente quantas vezes você quiser, tá? E assim você vai estar o quê? Estudando, tá bom? Então, vamos ouvir aqui a resposta de vocês, ó. Alicia, me lê aí a sua resposta. Vou falar sobre a Lua, que é uma gatinha branca com manchas douradas. É fêmea, tem 2 anos e é muito assustada. Pronto. A Ana Clara Carvalho fez? Fiz. Lê para mim, meu amor. Ted, ele é branquinho, ele é grandinho e tem 6 meses. Fofinho e gosta de brincar. Ele é animado e peludo e sapeca. A raça dele é poodle e ele é macho. É o seu cachorrinho? Não, é da minha amiga. Ah, Eu não tá. tenho cachorro. Ana Clara Gomes. Eu fiz, tia. Leia aí, meu amor. Eu tenho um gato, um cão e um coelho. Idade 3 anos, 2 anos e 2 anos. Os nomes deles. O nome do coelho é Fred, da cadela é Nel e do meu gatinho é Mané. Aí a minha cachorra ela é vira-lata, o gato, eu tenho um gato que ele é normal e o coelho selvagem. O medo do coelho, ele tem medo de barulho. A Mel tem medo de vassoura. E o gato tem medo do cachorro. Ok, um tem medo do outro, né? Ana Clara Carvalho, já fez. Ana Clara Gomes. Arthur, pode, se estiver sem áudio, pode escrever sua resposta que eu leio, tá, Arthur? Vamos lá, Arthur. Eu estou ouvindo, meu amor. A Júlia, né? Tá ruim. Tá ruim, Júlia, viu? Desconecta e conecta de novo. Cauã, você fez, Cauã, essa atividade? Diana, você fez, Diana?
Eu fiz já essa atividade, tia. Sim, você pode ler para que eu possa ouvir novamente? Se é que eu ouvi a sua. Eu falei sobre o coelho do meu primo. Fale aí, o que tem o coelho do seu primo? O coelho do meu primo é branco, ele é pequeno, gosta de brincar, pular, e os legumes preferidos dele é cenoura. Ok. Tia, Gabriel. posso ir ao banheiro? Pode, claro, Pedro. Gabriel, você fez Sim. essa questão? Espera aí. Leia para mim, meu amor, por favor. Eu tinha um Daqui, Zé. Deixa eu te ensinar. Pode ler. Eu tinha cauda comprida, pernas pequenas. As orelhas eram largas, o nome dela era Lia. Como amava ela. A raça dela era mestiça, ela tinha medo dos folhetos e a melhor habilidade dela era de correr. Ok. Guilherme, você, Guilherme, falou sobre o seu papagaio, não foi, Guilherme? Foi. Eu lembro do Guilherme, da história do Guilherme. Quer falar de novo, Guilherme, sobre o seu papagaio? Não, obrigada. Meu Deus, certo. A outra já quer intervalo. Agora que começou a aula, ela já quer intervalo. Heráclito. Você fez, Heráclito? Tia? Você fez? Uhum. Lê para mim, filho, por favor. Eu tenho um papagaio, o nome dela aqui é verde e tem medo de outros animais. Ok. Vamos lá, depois do Heráclito vem o Igor. Você falou de algum animal, Igor? Não lembro. Falei, tia, eu falei do meu cachorro, Joy. Eu fiz um poema. Lê aí para mim, deixa eu lembrar seu poema. Joy, meu cachorrinho lindo do focinho geladinho, meio cambotinha da perninha bonitinha. Ele é o meu salsichinha. Come, come, mas é magrinho. Como eu amo esse bichinho. Ah, agora eu lembrei dele, da perninha tortinha. Lembro. João Vitor, você fez, João? Cadê o João Vitor? Eu fiz, tia. Leia para mim, meu amor, por favor. Eu coloquei assim, raça misturada, medo, foguete, rápida e calhona. O nome Lola, apelido Lolo, tem 1 ano. Ela é a minha cachorra do coração. Somos inseparáveis. Ela é muito sapeca, com o nariz geladinho. Ela é muito linda e ela é parecida com uma raposinha, com, com manchas pretas nas laterais. Terminou, João? Sim, Lembrei também da sua história, da Lola. Tá? Deixa eu ver aqui. Depois do João. Júlia, você fez, Júlia? Tá sem áudio, Júlia? Tá bem baixinho, Júlia, o teu som. Sim, você fez, mas está muito baixo. O seu som está muito baixo. Não dá para ouvir. E agora? Ainda não, bem baixinho.
Tira o fone e fala sem o fone, para ver se funciona. E agora? Agora eu estou ouvindo. Tá. O peixinho. Se eu tivesse um peixe, o nome dele ia ser Blue, ia ser laranja. Ok, olha, agora tá ótimo o seu áudio. Tá sem o fone? Maíla Medeiros. E você, Maíla, como é que está? Está sem áudio também? Ah, ela botou aqui 2 cachorros que se chamam Kiara e Kenai. Ok. Ah, e as 2 tartaruguinhas, né? Lembrei também da sua história. Nathalie. Tia, eu tinha escrito sobre a cachorrinha da minha tia. Só que como eu já ganhei uma cachorrinha, agora eu mudei. Eu vou falar sobre ela. Ok, muito bem. O nome dela é Millie. Ela é bem pequenininha, da raça Shih Tzu. Muito brincalhona e gosta de ficar mordendo as coisas. Tem o pelo branco e preto e é muito sapeca. Tem medo de andar de carro e gosta de ficar brincando toda hora. Ok. Ela ainda Tia, é bebê. tia, Oi. tia, eu posso mostrar ela para a senhora? Na hora do intervalo você mostra, tá? Porque se eu sair daqui, pode ser que não queira mais espelhar. Tá bom? Tá. Na hora do intervalo você mostra pra gente. Paulo Miguel, e você, Paulo Miguel? Fez? Tia, eu Tá. não fiz. Eu acho que eu não fui no dia, ou eu não fiz, por causa que eu combinei de mamãe de eu fazer todos os negócios que tinha atrasado hoje. E também eu acho que eu não conheço, nem tenho nenhum bichinho. Eu só tinha quando eu tinha 5 anos. Eu esqueci. Tá bom. Tudo bem. Ótimo, então tá bom. Deixa eu ver aqui. Depois do Paulo, Pedro. Pedro também, eu acho que eu lembro da historinha do Pedro. Tia, Lê aí para mim, para me lembrar, Pedro. Mas eu acho que eu lembro da tua historinha também. É um passarinho, não é? acabei de voltar no banheiro. Não, um passarinho não. Não? A página 16 é a terceira questão. Isso. Meu amor, a terceira Posso questão. falar? Pode. É um cachorro. Raça. Ah, Eu vou tá. falar assim de uma em uma. Posso falar? Pode. Raça, vira-lata. Nome, princesa. Apelido, prim. Medo, cadeira. É rápido. Alérgico a nada. E o outro? Só esses, né? Só esse? Só. Ok. Raimundo Hélio, você fez, Hélio, essa página 16, a terceira questão? Eu não tenho nenhum animalzinho, João Vitor. Na verdade, quem tem é o meu esposo, eu não tenho, tá? Eu não tenho Tia tempo Michael, Tia, eu tenho sim. Vamos lá, meu amor, leia o seu. O que você escreveu? Hélio. Tia, é a terceira questão? A terceira. Usa máscara o tempo todo. Tá bom. Bigode e corió. Acho que eu já falei pra senhora. Foi o Hélio. Eu estava confundindo o Hélio com o Pedro. É o Hélio que tem um bigode, né? Que eu até disse que lá em casa também tem um bigode. Exatamente, é o bigode, viu, João Vitor? Que é igual ao do Hélio que eu disse, eu lembro agora. Eu pensei que era o Pedro, mas é o Hélio. Sara, e você, Sara? Quem será o bichinho da Sara? Fiz sim, tia. Qual é, filha? É o Luke, mas eu não quero. Tia, mas eu posso contar a história do meu peixe, do coelho da minha prima? Você escreveu sobre ele?
Vou falar sobre o Luke melhor. Exatamente. Fala aí. Meu cachorro Luke. Luke é um cachorro sapeca e brincalhão. Não gosto das pessoas ficarem perto de mim. Ele é manhoso e gosta de latir. Ok. Ele já morreu. É por isso que eu não queria falar sobre ele. Ah, mas ele já viveu, né? Você já passou bons tempos com ele. Então, a gente não pode pensar assim, tá? A gente tem que pensar que ele foi bom, né? Eu vivi, foi ótimo enquanto ele estava aqui. Tá bom? Sofia! Você, Sofia, qual a sua resposta? Vamos lá. Vamos participar. Cadê a Sofia? Acabou de entrar que eu botei ela para dentro agorinha. Olha, então nós vamos passar adiante, tá? A produção oral, né? Também teve crianças que fizeram e teve outras que não fizeram. Tudo bem, tá, criança? Mas é sempre bom que, eu sempre digo isso, é sempre bom que você faça a atividade e participe, tá? Sempre que precisar. Eu lembro que eu pedi para vocês postarem essa atividade. Foi no grupo de sala, só que uns postaram e outros não, certo? Então, ou seja, nem todo mundo fez, tá bom? Aí nós teríamos a autoavaliação, em seguida nós teríamos o texto 2, que também é uma biografia, né? Um relato de memória também. Nós temos a interpretação textual, que também foi feita, tá? Aqui nós temos o texto, com as palavras que eram para vocês grifarem dentro do texto, certo? Então, aí elas estão marcadinhas, você vai só grifar no seu texto essas palavras, certo? Depois, nós teríamos outra atividade, né, que era a letra A, que falava sobre o quê? Ele está organizado em ordem cronológica, aí eu iria explicar sim, por quê? Porque sim, né? Aí a gente explicou também, porque foi seguido de datas, né? As datas geralmente são colocadas em um texto para isso, né? Para que ele possa seguir essa ordem cronológica dos fatos. Quando cada coisa aconteceu. Isso quer dizer ordem cronológica, tá? A letra B também, né? Nós temos também a resposta da letra B, que também ficará aqui gravadinho para você olhar, tá? Depois, nós iríamos para a página também de gramática, onde falamos sobre o quê? Pronomes pessoais. Depois nós falamos de pronomes de tratamento. Respondemos também, né? Tá até aqui, ó, respondido, porque nós fizemos em sala, tá? A atividade, se não fizemos em sala, fizemos a correção. Aqueles que não fizeram, tá aqui para que façam, tá? Vocês vão assistir a aula depois devagar, né? Apertar lá no pause, parou, porque eu vou copiar. Aí você copia, passa e assim nós iremos adiante. Aí ele pergunta sobre a palavra ela, né? Ela é um pronome. Ele é um pronome utilizado para quê? Para que eu possa me referir ao quê? A pessoas mais próximas a mim, né? Assim é que eu utilizo os pronomes pessoais. Já os de tratamento eu utilizo por quê? Porque eu preciso de uma forma mais adequada para eu falar com as pessoas, né? Não que os pronomes pessoais sejam errados, não. Mas é porque os pronomes de tratamento nós temos maneiras para falar com determinadas pessoas, né? O presidente, o Papa. Vou falar com uma pessoa de mais idade que eu não posso falar igual eu falo com o meu colega de sala, não é? Tem que ter respeito. Então, é uma questão também de respeito. E aqui nós temos alguns dos pronomes pessoais e pronomes oblíquos, né? Que são me, mim, te, ti, contigo, né? Se, si, consigo, vos, convosco. Está aqui junto dos pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas,
né? E o você também, que eu até deixei lá no slide para vocês, na aula, eu deixei um slide preparado também com alguns pronomes pessoais e de tratamento, certo? No dia da aula, que eu dei essa aula. Aqui nós teríamos uma relação também, a qual nós iríamos fazer, da primeira coluna com a segunda coluna. Geralmente assim, né? Faça a relação da primeira coluna de acordo com a segunda coluna. Aí eu iria fazer, ó. Tá bem aqui também, tá? Vai ficar aí respondido para quem não respondeu, poder responder. Por que, tia, a senhora está deixando assim? Porque nós já vimos isso aqui. Mas tem muita criança que não viu, que não assistiu a aula, que não pôde assistir. Então, hoje ele vai lá e faz a sua correção toda da unidade 5. Responde toda a unidade 5, para que ele possa estudar. A outra questão também foi feita, tá? Era para copiar as frases, substituindo as palavras destacadas pelos pronomes lhe e lis, né? Também fizemos, ó. Aí ficou da seguinte forma: a letra A letra B, a letra C e a letra D. Eu coloquei esses pronomes junto das palavras que eu tinha, né? Eu acrescentei e ficou da seguinte forma: pedi-lhe, escrevi-lhes, mandei-lhes e comprei-lhe, tá? No plural e no singular, conforme quem? Conforme o substantivo, tá? E conforme o que eu estou escrevendo. Comprei-lhe um presente, mandei-lhes um convite, ou seja, está mandando para mais pessoas, né? Ele mandou os convites para alguém, né? Convites, são vários convites. A quinta questão, eu iria reescrever as frases, substituindo as palavras em destaque. Por quê? Pelos pronomes ou pelos artigos. Ok, fizemos, tia, também? Fizemos. Ó, fizemos sim. Abre aí, ó. Tá? A resposta. Letra A, letra B, C, D, E e F. Ela o ganhou, ele o calçou, nós a sujamos, ele a comprou, e ela o perdeu e elas o fizeram. A maioria fez essa atividade, tá? Eu lembro perfeitamente. Passando adiante em português, ó, chegamos aos pronomes de tratamento. Também temos lá no livro interativo, ó, um joguinho para vocês aqui com os pronomes de tratamento. Eu iria brincar lá um pouquinho, né? Depois eu estou cansado já de ler, vou lá e vou brincar um pouquinho, né? Vou distrair um pouquinho a minha mente. Li a pequena tirinha, né? E respondi, ó, conforme os pronomes adequados, os pronomes de tratamento. Olha aí, a letra A ficou pessoalmente não, mas na televisão, né, foi a resposta que a maioria falou. Vossa Magnificência. Ele estava falando sobre o pai dele, né? O que ele estava falando, né? Aí até nós brincamos, perguntando, será que ele está... O pai perguntou, meu Deus, que esse menino está falando desse jeito, porque ele estava falando o que ele aprendeu na escola, né? Geralmente isso acontece com vocês, quando a gente aprende alguma coisa, né, e acha diferente ou interessante, geralmente a gente quer o quê? Falar, né, em casa, contar para alguém. Então, e a gente espera que alguém escute com a devida atenção, não é verdade? Tá? E aqui, ó, ele também deixa alguns pronomes de tratamento para vocês. Lá também, no dia da aula, eu também deixei no slide também alguns pronomes de tratamento para vocês estudarem, certo? Depois ele veio para a atividade. Ah, tia, eu não fiz essa atividade, mas nós fizemos, ó. E temos as respostas, né, da letra A, B, C, D, E e F, tá bom? Também vai ficar aqui para os senhores e senhoritas copiarem, ou seja, aquelas pessoas que não fizeram, tá? Crianças, os que fizeram, parabéns, porque eu gosto sempre de parabenizar aqueles que fazem suas atividades, tá? Os que não fazem, eu sempre digo, vamos buscar fazer a nossa atividade, ou seja, vamos atualizar a nossa atividade. Qual é essa página aqui, crianças? Vocês aí que estão com o livro de vocês, o meu aqui não está aparecendo a página. 25. Página 25. Quem perguntou a página. Tá bom.
Já ouvimos, tá? Alguém perguntou aí agorinha no chat qual era a página, tá? Deixa eu ver quem perguntou. Raimundo Hélio. É a página 25, tá, Hélio? Nós estamos fazendo só uma revisão do que já foi dado. Pronomes de tratamento, pronome pessoal, acentuação das palavras paroxítonas, regra 1, depois iremos ver já já a regra 2, tá? Concordância, né, do adjetivo, artigo e substantivo e a interpretação textual, ou seja, a produção textual, né, os textos que nós lemos nesse capítulo, foi somente sobre biografia, tá? Ou seja, relatos pessoais. Ou seja, se são relatos pessoais, é a pessoa falando dela mesma, tá? Escrevendo sobre ela mesma. Né? Nós já fizemos até na última atividade, nós fizemos uma atividade relacionada a quem? A biografia que eu pedi para que vocês escrevessem sobre alguém que vocês achassem que deveriam escrever sobre essa pessoa da família de vocês. E também a maioria fez, tá? Aqui eu tenho as respostas, né, da terceira questão da página 25, como disse a Clarinha, tá? Então, passamos para a página seguinte, dicionário de palavras. Gente, geralmente o dicionário de palavras, né, e o laboratório de palavras, ele vem também tratar a questão da gramática, só que dentro do dicionário, né, ou seja, ele vem estudar a fundo a palavra. Aqui o dicionário ele também não deixa de ser diferente. A gente vai pegar algumas palavras, ou seja, uma palavra e os vários significados que essa palavra tem. Aqui ele pegou o significado de imprudente, né? Que é aquela pessoa que não é prudente, ou seja, aquela pessoa descuidada, né? Que não tem cuidado, que não é cautelosa, tá? E temos o que é prudente, né? Que quando a gente vai buscar uma palavra no dicionário, a gente encontra quem? Os verbetes. O que são os verbetes? São os significados das palavras que nós procuramos saber, que desconhecemos, né, das palavras que a gente desconhece. Geralmente a gente busca onde? Em dicionário. E dentro desses verbetes, nós encontramos o quê? A separação silábica, ele vem dizer se ele é artigo, se ele está no singular, se ele está no plural, se ele é substantivo próprio, se ele é uma palavra oxítona, qual a sílaba tônica. Geralmente essas coisas a gente encontra no dicionário, tá? Então o dicionário é sempre a melhor forma que eu tenho de encontrar uma resposta lá no dicionário. Às vezes você está lendo um texto e tem determinadas palavras que você não entende. Aí o que é que você vai fazer? Você vai buscar o significado aonde? No dicionário, até para você entender o que o texto está me dizendo, tá? Então, o dicionário é o melhor lugar para você procurar, tá certo? Aqui, ó, fizemos a atividade? Fizemos também, crianças. E deixamos aí a resposta para vocês, ó. Tá? Quer dizer que a pessoa não é cautelosa e nem ajuizada, ela é descuidada, certo? Essa pessoa que é imprudente. E o laboratório de palavras, ó, ele está falando sobre os pronomes de tratamento. Ele escreveu uma carta, né, uma solicitação, utilizando os pronomes de tratamento. Lá na atividade, né, eu pedia que você escrevesse uma carta. Eu não lembro se eu ouvi a carta de vocês. Eu ouvi, criança? Sim ou não? A minha não. Então, eu não me lembro. Ouvir, tá? Vamos lá, Igor. Começa por você. Vamos lá. Tia, eu usei como modelo a carta dessa da 7. Tudo bem, não tem problema não. D. Igor Manuel Silva Costa para prefeito municipal de São Luís. Assunto solicitação. Data 14/8/2020. Excelentíssimo senhor prefeito, venho por meio deste lhe comunicar que a rua onde se encontra o Colégio Bom Pastor está destruída por conta das grandes chuvas. Peço que envie profissionais para realizar a recuperação do asfalto para o melhor acesso, principalmente dos estudantes. Atenciosamente, aqueles 3 pontinhos, Igor Manuel Silva Costa. Ok.
Está correta a carta do Igor, né, que ele fez para o prefeito de São Luís, né? Só que aí essa carta dele é uma solicitação que muita gente diz o quê? Que aquele pedaço lá já não é mais São Luís, né? Então, por isso que acontece esse impasse todo de asfalto. O prefeito nunca faz. Por quê? Porque ele não faz mais parte de São Luís, ali já é São José de Ribamar, né? Então, eles ficam nessa briga, né? Mas é o que a gente deseja muito, né? Porque ali é um pedaço que dá acesso a outras vias, né? A facilidade também, né? E tem a questão, principalmente dos estudantes, realmente, né? Porque são os que mais usufruem desse espaço, né? Então, a gente precisava dessa melhoria. Sara Gabriele, que falou aí. Você fez, Sara? Não, tia. Eu só queria dizer o que Igor falou aí é verdade. Eu sei que é verdade. Eu passo por lá sempre, tá? Eu sei que é verdade. Então, são trechos que a gente conhece, tá? E para quem Vamos lá, Raimundo Hélio. Você fez, Raimundo Hélio? Sim ou não? Rapidinho, para a gente não perder tempo. Não? Ok. Pedro Lucas. Sim ou não, Pedro Lucas? Não. Ok. Paulo Miguel, acho que também não, né, Paulo? Fez ou não? Falou não? Ah, tá. Nathalie, fez ou não? Não, tia. Olha, crianças, vocês podem, os que não fizeram, se basear por essa carta aqui, ó. A carta que ele dá na atividade, o ofício que ele traz aqui, tá? Você muda só as pessoas. Ele botou ofício número 53, 2015. Você bota lá ofício número 53, 2020. Barra 2020. Aí começa, ó, tá? Da onde? Da Prefeitura Municipal de Alcântara para o prefeito municipal de outro lugar, né? Aí você vai, o assunto, uma solicitação, a data que você vai escrever a sua carta. Aí você começa, se for para o prefeito, né? Você vai ver lá como você vai utilizar o seu pronome dentro lá dos exemplos de pronomes que nós demos, tá? Se eu vou falar com o Papa, eu quero fazer uma carta para o Papa, eu vou usar aqui pronome de tratamento. Vossa Santidade. Vossa Santidade, o Papa. Aí eu vou me referir ao Papa, tá? Então eu vou lá buscar qual o pronome de tratamento adequado que eu tenho que utilizar para falar com essa pessoa. Por que eu vou ter que procurar no pronome de tratamento? Porque eu estou trabalhando com formas educadas. Estou falando corretamente. Agora, se eu fosse botar os pronomes pessoais, não, né? Eu ia falar, e aí, Igor, tu fizeste atividade? Tu, né? Eu estou utilizando tu, certo? Então, eu tenho que observar, tá, criança? O tipo de pronome que eu vou utilizar para poder... Aqui ele está falando que você tem que fazer uma carta utilizando os pronomes de tratamento adequados para quem você vai escrever, como o Igor fez, tá? Ele falou, excelentíssimo senhor prefeito, né? Então, ele falou com o prefeito, ele queria fazer uma solicitação para o prefeito, ele fez. Tá? E tanto ele disse, olha, tia, eu fiz baseada onde? Na carta que eu tenho de modelo. Pronto, gente, eu faço. É por isso que eu não vou fazer minha cartinha, tá? Porque ela faz parte da minha atividade. Mas alguém fez e quer ler? Rapidinho, tá? Eu não fiz, mas eu botei uma coisa aí no chat. Vou já ver, tá? Olha, a ortografia também é a segunda parte da acentuação das palavras paroxítonas, ou seja, é a parte 2, certo? Onde nós iríamos acentuar as palavras, né? Escrever aqui as palavras dessas figuras
né? O que elas têm em comum, ou seja, a regra, né, de acentuação, ou seja, elas duas, né, órgão e túnel, são palavras acentuadas, certo? Você fez, Ana Clara Santana? Você quer ler a sua carta? Rapidinho, se quer ler, vamos, rapidinho. Não, tia, eu não fiz. Ah, você não fez? Ah, tá. Eu entendi que você tinha feito e queria ler. Tá bom. Olha, então passamos com a segunda parte das regras de acentuação das palavras paroxítonas, ok? Lemos aqui o texto, sublinhamos o que tínhamos de sublinhar, ó, dentro do texto, e escrevemos a palavra, a única palavra paroxítona acentuada dentro desse texto, que é a palavra visível. Essa aí é a resposta lá, tá? Oi? Alguém falou. É a palavra visível. Eu quem? João, eu fiz a minha Diga. carta. Pois então você quer ler? Ô João Victor de Assis, solicitamos que a Vossa Senhoria construa as ruas de São Luís, que já estão todas desgastadas e quebradas e esburacadas por causa das chuvas que estão tendo esses dias. Terminou? Sim. Ok, John Vitor. Aí passamos para outra questão. Aqui estão as regrinhas básicas da acentuação das palavras paroxítonas. Outras regras, né? A parte 2. São acentuadas paroxítonas terminadas em aotil, atil, os, ou seja, no plural, atil, as, no plural, til, né? Uns, no plural, e eis, no plural. Aí ele dá alguns exemplos de palavras paroxítonas com essas terminações. E elas são o quê? Acentuadas. Por quê? Por causa das regrinhas. E também temos as acentuadas, que também são paroxítonas terminadas em L, N, R, X e PS. E ele dá aqui para a gente alguns exemplos também. Túnel, abdômen, hambúrguer, tórax e bíceps, tá? Também são palavras acentuadas e paroxítonas. Justifica a acentuação dessas palavras. Como é que eu vou justificar, crianças? Eu vou justificar com as regrinhas de acentuação. Bênção. Bênção é paroxítona, acentuada, terminada em quem? Em aotil. Letra a outra, pólen, paroxítona, terminada em N. Aqui, ó. Então, eu vou responder, ó, conforme a regra de acentuação. Para cada uma das palavras, eu tenho uma regrinha, ó. Paroxítona terminada em ão, terminada em N, terminada em R, terminada em L, terminada em N de navio, tá? Pronto. Depois eu iria acentuar, crianças, essas palavras que se referem às figuras que tem aí no livro de vocês. Topázio imperial, âmbar, ônix, lápis lazuli e água marinha. Pronto, olha aí como ficou a acentuação dessas palavras, tá? Oi. Tem um desenho chamado Steven Universo. Aí, todas as pedras é como se fossem super-heróis. Aí tem um que se chama Lápis Lazuli. Eu conheço o Steven Universo. Ah, tá. Esse nome é bem estranho, né? Aí ele acentuou topázio, âmbar, ônix, lápis, lazuli e água, tá? São palavras, topázio, água, ônix, são palavras até conhecidas, né, de vocês. Depois nós teríamos aqui, ó, eu tinha que sublinhar e acentuar quando preciso for.
tá? Então, vamos lá, ó. Fizemos, tia? Fizemos. Olha aí, ó. Eu grifei as palavras, né? Que são paroxítonas e acentuei as palavras que precisavam ser acentuadas devido às suas regrinhas. Safari, paroxítona terminada em I. Dólar, paroxítona terminada em R. Ímpar, também terminada em R. Grátis, terminada em S. Né? Gestante, é paroxítona, porém não é acentuada. Réptil, paroxítona terminada em L. Oásis, paroxítona terminada em S. Fácil, terminada em L. Nível, sim senhor. Nível, paroxítona terminada em L. Memória, paroxítona terminada em ditongo, né? Não é separado. Sótão, terminado em aotil. Artista, tá? Terminada em A, né? Jockey ou hockey, né? Como queiram. Imã, hífens, também é acentuado. Canário, zíper, amáveis, fósseis, fóssil e pêncil. São as que são acentuadas, conforme as regrinhas que nós vimos. Aqui nós iremos completar com o quê? Com S, Z ou X. Fizemos também, tia? Fizemos. Olha lá, nós fizemos sim. Exagerado, famoso, tesoura, exército, zangado é com Z, preservar com S, presunto com S, exílio com X, azedo com Z, azulejo com Z, exame com X e exato com X. Pronto. E aqui eu tenho lá a minha atividade interativa, que eu também, ó, posso fazer lá no meu livrinho interativo, tá, crianças? Então, aqui também teria uma atividade interativa para você fazer, certo? Só um momentinho que parou aqui o espelhamento. Deixa eu ver aqui. Parou não, tia, só tá travado. Parou. Tia, só tá travado. Agora parou. Agora parou. Agora parou de espelhar. Ok, já voltei aqui. Vamos lá, vamos terminar aqui rápido. Seu microfone está desligado. Tia? Tia Marijane? Estou aqui, meu amor, porque simplesmente quiseram calar a minha voz. Mas, por favor, não cale a minha voz. Entenda que eu preciso falar, tá? Não calem a voz da tia, por favor. Sara Gabriele. Pronto. Aí, ó, para encerrar, nós temos o quê? Eu vou dar rapidinho um intervalinho para vocês. Como é mesmo que se escreve, também fizemos, tá? Aqui, ó, nós preenchemos todas as palavras, circulamos, pintamos as taxinhas. Exatamente, ó. Pintamos as taxinhas que seria necessário pintar, certo? Depois, encerramos com a produção escrita, né? Que foi o último texto, que foi de Silvia Ortoff, certo? Também um texto de uma biografia, certo? Ó, biografia, né? Vida e obra de Silvia Ortoff. Quem ia ler a minha biografia, né? Você poderia botar que seriam seus familiares, né? Você que iria ler, tá? Paulo, você fez, Paulo? Então leia para mim, Paulo. Sim. O texto?
Leia, meu amor. Isso aqui que você disse que fez. Silvia Ortó. 1932, 1997. Nasceu no Rio de Janeiro e aos 18 anos. Ah, não, só um momentinho, Paulo. Oi. Deixa eu lhe perguntar. Eu quero saber se você fez a sua produção. Você fez? Fiz. É essa que eu quero para você ler para mim. A sua biografia da minha mãe? Isso. Você fez? Sim. Bora lá, leia aí, que dá novinha sua. Eu falei sobre a minha mãe. Tá. Ana Paula. Nasceu em 1990. Filha de Abilene Prado e Romeu Prado. Nasceu em São Luís. Aos 18 anos, passou nos vestibulares da UFMA e UEMA, nos cursos de Comunicação Social e Ciências Políticas. Aos 21 anos, casou com Michael Cividelli e teve seu primeiro filho. E ao longo começou a trabalhar em casa. Fez cursos na área de ilustração e gráfica e se especializou na papelaria personalizada. Hoje, Ana Paula é microempreendedora, tem 3 filhos, ama o que faz e não pretende mudar de área. E diz que está apenas no começo e uma grande jornada empreendedora. Muito bem, parabéns, viu? Que linda história da sua mãe, tá? Está de parabéns. Então, crianças, olha, deixa eu dizer aqui para vocês uma coisinha.